Nós havíamos combinado, hoje a gente vai gravar um videozinho aqui falando alguns pontos a respeito de alguns temas de direito do trabalho que nós iríamos abordar nessa próxima semana. E conforme a gente já tinha visto, né, como estarei aí de licença paternidade, a gente vai adiantar esses temas aqui por esse vídeo, tá bom? Então a gente estava vendo na aula de sexta-feira as fontes do direito do trabalho. Então nós vimos as fontes formais autônomas, vimos as fontes materiais, vimos as fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Agora a gente vai ver uma fonte importante dentro do direito do trabalho, que são os usos e os costumes, certo? Então, o artigo 8º da CLT define de uma maneira muito clara, ele incorpora os usos e os costumes dentro das fontes do direito do trabalho. Então ele coloca lá: as autoridades administrativas e a justiça do trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente de direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, a gente tem aqui o uso e o costume como uma fonte do direito do trabalho. O uso, o que ele é? O uso, ele e o costume, eles se dão, pessoal, na construção aí de uma nova garantia jurídica, no sentido de uma prática reiterada por um determinado contexto, né, de direito do trabalho, um determinado contexto de relação de emprego, melhor dizendo, que vai gerar algum tipo de direito para o trabalhador. Então, há uma pequena diferença entre o uso e o costume. O uso, ele se dá quando nós temos uma relação individual. Então, relação entre empregado e empregador. Empregador, aquela relação individual entre um empregado e empregador que gera um direito para o empregado. Então, por exemplo, eu trabalho em uma empresa e peço para o meu empregador para eu poder sair uma hora mais cedo todos os dias para poder ir para a faculdade. Então, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, eu trabalho 7. E o meu empregador, comovido com o meu esforço, ele não desconta essa hora do meu salário, me paga o salário integral e eu trabalho apenas 7 horas por dia. Significa que a minha jornada de trabalho não é mais de 8, mas sim de 7 horas. Essa relação é uma relação que é incorporada, esse direito é incorporado à relação de emprego. Então, é uma situação individual. Se isso se tornar algo usual, se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado. Já o costume, ele segue a mesma lógica, mas é uma prática para determinada categoria profissional, para uma determinada região, uma determinada empresa. Então vamos imaginar que a gente trabalha numa empresa, né, onde todos os trabalhadores eles têm um descanso de 1 hora no período da tarde para fazer a sua siesta, né, para poder dormir após o almoço. Então, se isso for além do intervalo para alimentação normal. Então, se isso for uma prática usual dentro dessa categoria profissional, dentro da região onde esse indivíduo trabalha, isso também se incorpora ao seu patrimônio jurídico. Então, o costume é uma prática ligada a algo coletivo, o uso é uma prática ligada a uma situação mais individual. Uma outra fonte importante que nós temos é o contrato individual de emprego. Por que ele é importante, pessoal? Porque através do contrato individual de emprego, nós temos a possibilidade de regulamentar situações específicas que vão gerir aquela determinada relação entre empregado e empregador. Então, eu tenho aqui o empregado, eu tenho o empregador, e aqui eu tenho a relação de emprego. Essa relação de emprego ela vai ser tutelada pelo contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele pode ser uma fonte importante de garantias jurídicas para o empregado, certo? Então, a gente pode prever regras, prever garantias, prever direitos a esse trabalhador, além do que estão contidos ali na própria CLT. Professor, mas eu lembro que você tinha falado na última aula da prevalência do negociado sobre o legislado, né? Lembra do artigo 611-A que a gente viu na última aula? Então, negociado
sobre o legislado. Isso se aplica a essa situação aqui? Não. Tá? Quando a gente fala do princípio do negociado sobre o legislado, isso aqui só se aplica para acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. No âmbito do contrato de trabalho, o empregado, de maneira geral, ele não pode abrir mão de garantias e direitos por ser um instrumento individual, um instrumento que lembra muito mais uma negociação no âmbito civil do que no âmbito trabalhista. Ela foge um pouco daquela proteção que é dada ao trabalhador. Agora, importante que isso não se aplica a todos os trabalhadores. A gente tem aquela figura do empregado hipersuficiente. Lembra lá do empregado hipersuficiente? Vocês verão, ó, o empregado hipersuficiente é como se ele fosse um super-herói. Né? Isso aqui é uma capa, tá? Para quem não está conseguindo identificar. Né? Esse desenho maravilhoso, ó, o super-herói com cabelo espetado, pronto. O empregado hipersuficiente é aquele cara que ganha pelo menos, o valor equivalente a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, tá? E que tem curso superior completo. Não importa que curso superior ele tenha. Esse cara, ele ganha algo em torno de 14 mil reais por mês, vai dar um pouquinho mais, tá? E ele tem nível superior completo. Esse cara, ele pode negociar de maneira livre o seu contrato de trabalho. Ele tem maior liberdade para negociar, tá? Então pode negociar o seu contrato de trabalho. Ele pode estabelecer condições diferentes do que estão na lei. Ele pode estabelecer situações diferentes do que estão na lei, contrato de trabalho, diretamente com o seu empregador, exceto aquelas contidas no artigo 611b da CLT. Ele não pode, por exemplo, abrir mão do seu 13º, das férias, do adicional noturno, enfim. Tá? Mas ele tem uma maior liberdade para negociar. Ele pode negociar de maneira direta, porque ele é um empregado que tem mais força jurídica e força econômica. Então, para o empregado hipersuficiente, lá na frente a gente vai ver de novo esse cara, o contrato individual de emprego é muito importante, é uma fonte relevante de garantias jurídicas para ele. Tá bom? Então fiquem atentos. Vamos lá. Aqui, deixa eu sair aqui do canto da tela, vou aqui para baixo para não atrapalhar vocês. Nós temos algumas figuras especiais das fontes do direito do trabalho. Essas figuras especiais, elas não são nem fontes formais, né, autônomas, nem fontes formais heterônomas. A doutrina não consegue delimitar, porque a gente tem um pouco de participação direta dos trabalhadores, a gente tem um pouco de participação aí de maneira indireta, enfim, se mistura, tá bom? Então vamos fazer esse destaque aqui. Primeira fonte que a gente tem aqui importante como figura especial é a jurisprudência. A jurisprudência, galera, ela é fonte importante para o direito, em qualquer ramo do direito nós sabemos disso, e isso está ganhando cada vez mais força, sobretudo a partir do contexto, né, do fortalecimento dos precedentes jurisprudenciais, enfim. Hoje a gente advoga, a gente atua muito em qualquer área do direito, tendo como parâmetro os precedentes jurisprudenciais. Então, no direito do trabalho, isso não é diferente. E muito pelo contrário, no direito do trabalho, normalmente a jurisprudência é quem consegue dar uma cara mais nova às necessidades que as relações de emprego apresentam diuturnamente. A lei não consegue acompanhar a velocidade com que as situações novas chegam aí à relação de emprego. Então, a jurisprudência é muito importante no sentido de garantir direitos, de delimitar como determinados direitos vão ser estendidos aos trabalhadores. O que a gente tem dentro do direito do trabalho? De diferente, a gente tem a orientação jurisprudencial e o precedente normativo. Tá? A súmula, vocês já conhecem, a súmula é o entendimento pacificado do Tribunal Regional do Trabalho e, sobretudo, do Tribunal Superior do Trabalho. Lógico que eu estou dando um enfoque dentro do direito do trabalho, né?
é o entendimento pacificado daquele tribunal sobre determinado assunto. Então, aquele entendimento ele é condensado, ele é passado por uma regra delimitada lá na CLT, essa súmula é aprovada e aquele entendimento fica cristalizado. É algo mais palatável para quem está estudando, né? É algo mais forte. Então, eu sei que o Tribunal Superior do Trabalho se posiciona dessa determinada forma aqui. Isso aqui é consolidado. Importantíssima fonte de garantias jurídicas, a gente tem que estar atento, pensando em exame da ordem, né? O nosso vademecum que a gente vai levar para fazer a prova precisa ter essas súmulas todas bem destacadas e eu preciso saber transitar entre essas súmulas para saber o que eu vou utilizar na minha segunda fase. Então vamos ficar bastante atento. Eu sempre vou trazer essas súmulas de jurisprudência conforme a gente for analisar os temas aí de direito do trabalho, de direito material, então vocês guardem aí com bastante carinho. Mas no direito do trabalho eu tenho duas outras hipóteses aqui importantes de fonte jurisprudencial. Eu tenho a orientação jurisprudencial e eu tenho o precedente normativo. A orientação jurisprudencial, isso aqui a gente pode chamar, entre aspas, de quase súmula, tá? O que é uma orientação jurisprudencial? É uma tendência, um desenho que o Tribunal de Justiça que o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ele está dando sobre determinado posicionamento, análise de determinado tema, né, do direito do trabalho, mas ele ainda não foi submetido a todos os aspectos formais para ele se tornar uma súmula. Então, a ordem de escala para se tornar, até chegar na súmula, é decisões esparsas. Essas decisões se condensam em uma orientação jurisprudencial e depois ela se torna súmula, tá? Então, a súmula e a orientação jurisprudencial, elas não têm caráter vinculante, né? Essa súmula não. Mas elas têm um caráter informativo muito forte, tá? Ela tem um caráter informativo, um caráter de influenciar o juiz de uma maneira muito forte, tá? Então, elas são muito importantes. Então, a orientação jurisprudencial, o que é importante vocês saberem, é que ela não segue ainda todo o parâmetro formal necessário para ser fixada como um entendimento cristalizado daquele tribunal sobre determinado tema. E o precedente normativo ele é mais simples. O precedente normativo é a orientação do tribunal, né, do TRT, do TST, sobre um determinado tema em dissídio coletivo. Então, o precedente normativo ele aborda os dissídios coletivos. Importante, galera, destacar o parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que vocês estão vendo aí na tela, que delimita o seguinte, ó, olha aqui. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente estabelecidos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, vem uma legislação ordinária, né? Isso aqui é fruto da reforma trabalhista, estabelece limites para a atuação dos tribunais. Não preciso nem falar para vocês, vocês não precisam ser especialistas em direito do trabalho para entender o que aconteceu aqui, né? Óbvio que a jurisprudência, ela vem negando a aplicabilidade desse parágrafo 2º do artigo 8º, né? Inclusive, a gente tem posicionamento de maio desse ano, dizendo que não é lei ordinária que vai delimitar de que forma que os tribunais eles vão apreciar a jurisprudência, que eles vão apreciar os casos, vão criar jurisprudência, que eles vão criar súmulas. Então, não há essa possibilidade de limitação da atuação dos órgãos de justiça por meio de uma delimitação de uma lei ordinária, certo? Então, isso não vem sendo aplicado e a reforma trabalhista, a tendência é que esse artigo seja posteriormente reconhecido como inconstitucional, tá? Agora, caiu isso aqui numa prova objetiva, caiu esse texto da lei numa prova objetiva, você está fazendo um concurso, professor, caiu exatamente o que está escrito aqui, eu posso assinalar? Pode, está na lei, não foi expressamente revogado, mas a jurisprudência não vem reconhecendo a aplicabilidade deste parágrafo 2º do artigo 8º, tá bom? Então, se isso é cobrado numa prova dissertativa, numa segunda fase de exame da OAB, por exemplo, você tem que colocar essa observação. Importante. Além disso, o que eu tenho que é importante destacar é a equidade. A equidade ela
uma ferramenta muito, muito importante na aplicação do direito. A equidade, ela busca reconhecer o direito como instrumento de concretização de justiça, na verdade, galera. Então, a partir da equidade, nós temos a busca por aplicar o direito da maneira mais justa possível. Então, a equidade, ela está ligada àquele contexto de justiça aristotélico, né? De igualdade, de justiça, lá do Aristóteles. Dar aos iguais a igualdade, dar aos desiguais a desigualdade. Então, eu trato os iguais da mesma forma e os desiguais de forma diferente, aplicando as necessidades, fornecendo as necessidades que aqueles que mais precisam, para que eles possam ter as mesmas garantias jurídicas. Então, quando eu penso na equidade, eu penso no próprio direito do trabalho, que considera o trabalhador a parte mais frágil dessa relação jurídica e garante, dá mais força para ele, né, na sua tutela jurídica. Então, isso aqui é equidade. É tratar empregado e empregador de maneira diferente, porque eles são diferentes, né? Isso aqui é muito importante a gente levar em conta que essa é a base do direito do trabalho. Temos também o regulamento de empresa, né? O regulamento de empresa, ele pode delimitar regras específicas no trânsito aí dos trabalhadores. Então, pode delimitar regras com relação à entrada e saída de trabalhadores, pode delimitar regras com relação ao intervalo para alimentação, enfim. Só não pode contrariar o que está na lei. Mas o regulamento de empresa é uma fonte importante aí de garantias jurídicas. E o contrato de trabalho a gente acabou de ver, né? A gente falou sobre o empregado hipersuficiente. Eu vou ler o artigo 444 e o parágrafo único aqui para vocês. Ele é bem interessante, ó. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, em regra, o contrato de trabalho é um instrumento de livre negociação. Vem o parágrafo único que estabelece assim: a livre estipulação que se refere ao caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso do empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Esse é o caso do empregado hipersuficiente. O que for negociado com relação a esse cara, dentro do seu contrato de trabalho, é o que vai prevalecer. Prevalece até sobre as normas autônomas, tá? Prevalece até sobre acordo e convenção coletiva de trabalho, desde que ele seja empregado hipersuficiente e desde que essas regras estejam, as regras não, né? O que foi delimitado nesse contrato esteja dentro do artigo 611-A, mas sobretudo que não esteja. Acho que essa é a situação mais importante, tá, pessoal? No 611-B, porque a gente vai ver que o rol do 611-A, o rol de direitos, ele é um rol meramente exemplificativo. Então, o mais importante é que ele não esteja no 611-B. Então, um dos direitos que pode ser incorporado, questão da aplicação do banco de horas semestral. A gente vai ver que o banco de horas é uma forma de compensar o trabalho que excede a jornada ordinária em um dia, né? Ele pode ser compensado em outro, né? Sem que haja necessidade do pagamento de horas extras. Então, um dia você trabalha mais, outro dia você trabalha menos e um dia compensa o outro. A gente vai estudar banco de horas no momento oportuno. Então, a gente pode estabelecer esse banco de horas, esse regime de compensação de horas de trabalho, ele pode ser anual ou pode ser semestral. A regra é que ele seja anual. Então, todo trabalho, no final de um ano, o empregado ele deve ter compensado todas as horas extras que ele fez, né? Ele não pode ter horas a mais ali para serem descontadas da sua jornada de trabalho. Esse banco tem que estar zerado. O que ele trabalhou a mais, ele deve ter descontado, deve ter tido uma redução da sua jornada de trabalho. Mas ele também pode ser semestral. Essa avaliação pode ser semestral, se isso for fixado em norma coletiva ou, no caso do empregado hipersuficiente, no seu contrato de trabalho. Mas nós veremos essa situação no momento oportuno. Uma situação importante, galera,
Uma situação importante também que a gente tem como uma fonte relevante do direito do trabalho é a sentença arbitral. Professor, cabe a arbitragem no direito do trabalho? Pessoal, cabe, mas em situações muito específicas. Antes da reforma trabalhista, era possível pensar na aplicação de arbitragem quando a gente estava pensando em dissídios coletivos, tá? Então, quando eu estivesse falando de conflitos entre sindicatos, ok, sem problema. Veio a reforma em 2017 e delimita assim, ó, nos contratos individuais de salário, ou melhor, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração, ó, isso aqui é diferente, hein, seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. Então, se o cara ganha mais de 2 vezes o teto do INSS, e aqui vocês estão vendo que a gente não menciona nível superior, só ganha mais de 2 vezes o teto do INSS. Esse cara pode submeter o seu contrato de trabalho à arbitragem, ou seja, ele estabelece uma cláusula no seu contrato de trabalho que garante o seguinte, ó, se a gente tiver alguma divergência, nós não iremos até a Justiça do Trabalho para discutir. Nós ficaremos no âmbito da arbitragem. É isso que fala a lei. Então, fica atento, isso aqui dá uma pegadinha em concurso, tá? A diferenciação desse aspecto da aplicação da arbitragem. Lembra que isso aqui é diferente do empregado hipersuficiente, do superempregado. O superempregado tem nada a ver com isso, hein? O superempregado ele precisa ter nível superior e ele precisa ganhar, pelo menos, né, ele tem que ter uma remuneração igual ou maior. Igual ou maior a 2 vezes o teto do INSS. Então não é a mesma regra que a gente acabou de ver. Fiquem atentos a isso. No caso da arbitragem, basta ele ganhar mais de 2 vezes o teto do INSS. É diferente. Então gravem isso, tá bom? Importante isso. E para a gente se encaminhar para o encerramento desse vídeo, eu vou começar a abordar os princípios do direito do trabalho com vocês. Esses princípios são muito importantes. Então, pessoal, eu quero que vocês façam uma reflexão nos princípios que a gente vai ver. Vamos fazer uma reflexão com aquilo que a gente estudou, com aquilo que a gente refletiu na sala de aula, com o contexto histórico do direito do trabalho e com o contexto atual. Tá? Eu quero que vocês façam a seguinte análise. O que a gente tem hoje no direito do trabalho, essa flexibilização, ela está de acordo com as regras principiológicas basilares do direito do trabalho? É isso que eu quero que vocês analisem, tá? Faça essa análise conforme a gente for passando as aulas. Então, o primeiro princípio, o princípio base, o princípio formador do direito do trabalho é o princípio da proteção. Então, o princípio da proteção ele é a base do direito do trabalho justamente por quê? Porque ele leva em conta a diferença existente entre o poder econômico do empregador e a hipossuficiência do empregado. Pessoal, a gente tem aqui, conforme nós já vimos, uma gangorra, né? Eu tenho lá um empregador grandão, forte, né? E eu tenho um empregado pequenininho, frágil, perto do empregador. Certo? A gente não pode esquecer disso. O direito do trabalho, ele vem justamente aqui para dar uma proteção, para tentar igualar essa relação de forças. Então, o direito do trabalho, ele é estruturado, ele é construído tendo como base o princípio da proteção, certo? Isso é importante destacarmos. O princípio da proteção, então, ele vai servir como uma forma de tutela do trabalhador nessa relação jurídica, obviamente, desigual. Essa reflexão eu não vou fazer, a gente já fez, a gente conversou sobre isso, só que eu vou deixar para vocês, tá? A gente vai fazer um trabalho sobre esse tema especificamente, então eu vou deixar vocês refletirem um pouco sobre isso. Então, como que funciona o princípio da proteção, galera? Ele se divide basicamente em 2 condições. O princípio da condição mais benéfica e o princípio da norma mais favorável, o princípio também conhecido como indúbio pro mísero. Até agora vocês conheciam, né? O indúbio pro réu,
né? Vocês vão conhecer depois também o indúbio pro societate, que é aplicado no caso do tribunal do júri em processo penal, né? Mas aqui a gente tem um indúbio pro mísero, então tem uma condição jurídica mais favorável para o trabalhador, em regra eu vou aplicar essa condição. Vamos entender um pouquinho melhor esse princípio. Vamos lá. O que é o princípio da condição mais benéfica dentro dessa lógica do princípio da proteção? Vamos imaginar que uma situação onde há uma alteração na jornada de trabalho que vai trazer um benefício para o empregado. Esse benefício é incorporado ao seu conjunto de direitos. Como assim, professor? Vamos entender. Presta atenção no exemplo que eu vou dar e presta atenção nessas 3 condições aqui, ó. Leiam isso aqui, enquanto eu estou riscando aqui, e presta atenção, ouve aí, fica atento no exemplo que eu vou dar. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu trabalho em uma determinada empresa e eu recebo, o piso salarial da minha categoria profissional é R$ 1.500 e eu recebo R$2.000 por mês, tá? Recebo R$2.000 por mês. Trabalho nessa empresa faz 5 anos, tenho um ótimo relacionamento com o meu patrão. Vamos imaginar que eu chego para o meu patrão e falo assim, chefe, minha esposa está grávida. Fala, poxa, Eduardo, que legal, sua esposa está grávida, que felicidade. Então, como um prêmio a você, a partir de agora, né, eu vou aumentar o seu salário. Então, ao invés de ganhar 2.000, você vai ganhar 3.000 por mês. Fala, pô, que maravilha, né? R$1.000 a mais por mês, excelente. Ok. Incorporou, ele me deu esse aumento em razão da gravidez. Não delimitou tempo mínimo para esse aumento. Falou, ó, isso aqui vai ser algo que vai ser só sazonal, ou seja, você vai receber por 3 meses. Não. Esse aumento vai ser dado a você. Se o meu empregador, a hora que o meu filho nascer, ele falar assim, Zé Eduardo, teu filho nasceu, então eu vou retirar aqui esse aumento no teu salário. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Porque eu tinha uma condição menos benéfica, eu ganhava R$2.000 por mês. Num segundo momento, eu tenho uma condição mais benéfica. Poxa vida, um aumento de R$1.000 por mês é um belo aumento. Então, uma condição mais benéfica. E essa condição mais benéfica foi atribuída sem limite de tempo. Ele não falou para mim assim, ó, eu vou te dar R$1.000 a mais do seu salário durante 3 meses. Não. Falou, ó, tua mulher está grávida, eu vou te dar esse aumento. Então, a partir do momento que se faz isso, essa condição ela se incorpora ao ordenamento jurídico, às garantias trabalhistas do empregado. E ela não mais pode ser retirada, certo? Não mais pode ser retirada. Desde que como eu coloquei aqui, desde que seja algo mais vantajoso mesmo para o empregado. Não houve aumento da minha jornada de salário, da minha jornada de trabalho, desculpa, misturei tudo, né? Não houve aumento da minha jornada de trabalho, não houve mudança, eu não tive que assumir mais responsabilidades, não. Simplesmente tive esse aumento. Ok, então não pode mais ser retirado esse direito, uma condição mais benéfica. Agora, e se o empregador ele realiza uma mudança mais favorável para a saúde do empregado e menos favorável financeiramente? Por exemplo, o cara trabalhava à noite. Quem trabalha à noite recebe um adicional, né? Um adicional noturno, que é de pelo menos 20%. Vamos imaginar que ele trabalhou à noite durante 5 anos. O empregador vem e fala, ó, a partir do mês que vem, você vai trabalhar no período diurno, Zé Eduardo. Ele pode fazer isso? Pode. Professor, mas você tinha lá um 20% a mais do seu salário durante 5 anos. Ele pode retirar? Pode. Porque a mudança de salário, essa mudança de trabalho, vai ser mais benéfica para a minha saúde. Obviamente que trabalhar durante a noite não é algo muito saudável, né, pessoal? Então, se for mais benéfico para a saúde, mesmo que isso trazer algum tipo de perda no ponto de vista econômico, não tem problema, tá? Prevalece essa mudança, tá bom? Então, o princípio da condição mais benéfica é muito interessante, muito importante, fiquem atentos. E também, vamos lá, para a gente finalizar aqui, né? O princípio da norma mais favorável, princípio do indúbio pro mísero. Galera, isso aqui é muito interessante. Aqui eu vou pedir toda a atenção e carinho de vocês, e as dúvidas que a gente tiver, a gente discute presencialmente em aula. O que é o princípio da norma mais favorável? Vamos lá.
Se eu tenho conflito entre duas normas trabalhistas, por exemplo, um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, eu tenho um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma lei, eu tenho um conflito entre duas leis, enfim. O que vai prevalecer? Pessoal, a gente tem que analisar essas leis, essas normas jurídicas que estão em conflito, né? Seja duas normas heterônomas, seja o conflito entre uma norma heterônoma e uma norma autônoma, eu tenho que analisar o conjunto dessas normas, tá? Da lei, do acordo coletivo de trabalho, da convenção coletiva de trabalho, e vou analisar o que é mais benéfico para o empregador, para o empregado, melhor dizendo, o que é mais benéfico para o empregado em seu conjunto. Vai ser aplicado aquilo que é mais benéfico para o empregado de acordo com o que a lei, em sua totalidade, aquela norma em sua totalidade, ela prevê. Então eu vou analisar a lei, vou analisar a norma autônoma, lá, o acordo de convenção coletiva, vou analisar as duas leis, né? Cada uma em seu conjunto, a cada uma na sua totalidade. Vou ver o que é mais benéfico para o trabalhador em sua totalidade. Não é analisar um artigo isoladamente, é no seu conjunto. E vou aplicar essa lei, essa norma, seja a norma heterônoma, seja a norma autônoma, na sua totalidade para aquele empregado. Isso é chamado de teoria do conglobamento. Então, eu analiso no conjunto da norma jurídica e aplico aquela que é mais vantajosa, tá? Professor, mas você não falou do conflito entre duas normas autônomas. Não falei por quê? A CLT, ela define de maneira expressa uma regra que é importante para a gente destacar aqui, tá? Uma regra importante que é para a gente destacar, que está expressa aí no artigo 620, que estabelece assim, como vocês já viram. Vocês estão lendo aí, né, rápidos, espertos e maravilhosos que vocês são. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, se eu tenho um acordo e uma convenção coletiva que regulamentam a mesma categoria de empregados, a mesma área territorial, vai prevalecer o acordo coletivo. Por quê? Porque é uma determinação da norma, uma determinação da CLT. Tudo bem? Fiquem muito atentos com relação a isso. Isso aqui adora cair em questão objetiva no exame da ordem, tá? Fiquem muito atentos. Coloque um coraçãozinho aqui na frente disso. Uma bela de uma situação importante, tá? Isso aqui pode cair na nossa prova, enfim. Fica a dica, tá? Importante também o que o artigo 611-A ele delimita, ó. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre. Então é o seguinte, prevalece, se eu tenho um conflito entre uma lei e uma norma autônoma, prevalece aquilo que é mais benéfico, né, do seu conjunto. Desde que essa norma jurídica, essa norma autônoma, né, esse acordo ou essa convenção coletiva, não esteja falando sobre temas relacionados ao artigo 611-A da CLT. Por quê? Se a norma autônoma ela estiver lidando sobre temas do artigo 611-A da CLT e não de artigos do 611-B da CLT, que foi o que eu coloquei para vocês no começo da aula, né? O acordo ou a convenção coletiva vão prevalecer sobre a lei. Então, a gente tem, lembra, da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, hoje, se eu for analisar qual norma vai prevalecer, tem um conflito entre uma norma autônoma e uma norma heterônoma, uma lei e uma norma coletiva. Qual vai prevalecer? Eu tenho que ver o conjunto dessa norma. Se ela prevê temas relacionados ao artigo 611-A da CLT, vai prevalecer aquilo que está delimitado na norma coletiva. A norma coletiva prevalece sobre a lei, tá? A única coisa que a norma coletiva não pode dispor de maneira alguma
sobre os direitos previstos no artigo 611b. Então, como fica essa situação? Para a gente resumir isso. Tem um conflito entre duas normas heterônomas, duas leis. Prevalece aquela que é mais benéfica no seu conjunto. Tem um conflito entre uma norma autônoma e uma norma heterônoma. Qual vai prevalecer? Em regra, prevalece o que é negociado sobre o legislado. Então, vai prevalecer a norma autônoma se ela prevê temas delimitados no artigo 611-A da CLT e não prevê temas delimitados no artigo 611-B. Tá? Ela está proibida de delimitar aqueles temas, de negociar sobre aqueles temas. Tá? Então, a regra é essa. Se ela não fala sobre temas do artigo 611-A, o que na prática é praticamente impossível, a gente vai voltar à teoria do conglobamento. Prevalece aquilo que é mais benéfico. Tá? Então, a regra é essa. A gente tem uma exceção aqui à aplicação do princípio da norma mais favorável. Tá? E também, se eu tenho um conflito entre duas normas autônomas, conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, prevalece que é o acordo coletivo de trabalho por expressa determinação legal. Professor, eu posso ter conflito entre dois acordos ou duas convenções? Não, porque cada sindicato tem sua base territorial pré-definida, não há concorrência entre sindicatos, tá, gente? É importante destacar isso. Tudo bem? Presta bastante atenção nisso, volta esse vídeo, analisa com bastante carinho, principalmente nesse final, para poder entender bem como funcionam essas regras, tá? E por fim, pessoal, dentro desse princípio da teoria da norma mais favorável, a gente tem mais uma exceção, que é o caso do empregado hipersuficiente. Então, o empregado hipersuficiente, que é aquele que nós já vimos, né, que ganha salário igual ou superior a 2 vezes o teto do limite, o teto dos benefícios, né, do regime geral de previdência social e tem nível superior, esse cara, o que está disposto no seu contrato de trabalho, desde que sejam regras previstas no artigo 611-A da CLT, essas regras vão prevalecer sobre a lei, vão prevalecer sobre as normas coletivas, tá? Então, fica essa regra. Para vocês poderem entender isso aqui um pouco melhor, vou voltar de novo, ó. Tendo falado isso aqui, vou voltar um slide aqui atrás, ó. Vamos lá. Só porque eu falei que eu ia voltar o slide, não está querendo voltar. Opa. Aqui. Agora foi. Vamos lá. Então, como que vai funcionar esse conflito entre normas trabalhistas? Ó, presta atenção. Conflito entre duas leis, entre duas normas autônomas. Prevalece o que for mais benéfico para o empregado. Conflito entre uma norma autônoma e uma norma heterônoma. A regra é a prevalência do negociado sobre o legislado. Se a norma autônoma dispuser sobre o que estiver previsto no artigo 611-A da CLT e não no 611-B, prevalece o que está na norma autônoma. Se eu estiver falando de empregado hipersuficiente, primeiro, prevalece o contrato, tá? Prevalece o contrato, seguindo essa mesma regra. Se as regras do contrato dispuserem sobre o artigo 611-A e não sobre o 611-B, ok? Se essa norma autônoma não estiver falando de temas do 611-A e tiver em conflito com a norma heterônoma, aí eu vou analisar o texto das duas normas e vou aplicar o que for melhor para o empregado no seu conjunto. E por fim, se eu tiver um conflito entre duas normas autônomas, entre um acordo e uma convenção coletiva de trabalho, prevalece sempre, em qualquer hipótese, o acordo coletivo de trabalho, mesmo que a convenção seja mais benéfica para o trabalhador. Não importa, prevalece o que está no acordo coletivo de trabalho. Ok? Então, galera, essa é a regra. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, né, esse primeiro princípio. As dúvidas a gente vai discutir em aula, fiquem tranquilos. Esse princípio é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, tá?
Acho que foi legal. Qualquer dúvida, vocês me dão um alô. Um abraço, pessoal. Valeu, tamo junto.